pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder a proposta de redação do PAS 2020, que trouxe como tema a importância do brincar e do divertir-se para o pleno desenvolvimento humano. Um tema muito interessante, com textos de apoio também muito bons, que nós vamos abordar com calma e produzir um texto de modelo, tá certo? E vamos escrever redação sem receio. No texto 1, nós temos uma citação de filosofia, do Aristóteles, filosofia antiga, que já situa o tema no terreno dos adultos, não só das crianças, falando que nós precisamos de relaxamento, a felicidade depende do lazer, Nós trabalhamos para ter direito ao lazer, como fazemos guerra para poder viver em paz. O texto 2 também é de uma filósofa brasileira chamada Márcia Tiburi, intitulada Por que não brincamos mais? Aqui a autora situa o tema na contemporaneidade e abrange desde as crianças até os adultos. Ela cita várias palavras que você pode acionar os seus conhecimentos prévios, por meio delas, como lúdico, brincadeiras, criatividade, e reflete sobre os conceitos de utilidade e inutilidade, que podem ser positivas ou negativas, dependendo do ponto de vista. E também coloca a questão do capitalismo, que afeta principalmente os adultos, E essa relação que a gente está discutindo entre trabalho, descanso, lazer. Então, no texto 3, nós temos uma poesia do livro pedido no vestibular, na qual ele situa também essa questão da inutilidade aparente, mas que tem muita utilidade, como no caso desses brinquedos baratinhos, que se vendem no camelô, que aparentemente não servem para nada, mas que são lembranças profundas que o eu lírico carrega da infância, coisas que marcaram, que fizeram muito bem. Assim como esse menino do texto 4, que é aquela criança interior que habita em cada adulto, que precisa habitar para que ele possa ter inteligência emocional, possa gerir bem as suas emoções. Os textos, o do filósofo grego, da revista Cult, do poema e da letra da música, dialogam entre si. Conforme se depreende da leitura desses textos, a brincadeira, o lazer, o entretenimento sugerem o direito de privilegiar atividades lúdicas, caráter de divertimento, que estimulem a criatividade e uma saudável diversão, uma espécie de relaxamento, porque não podemos trabalhar continuamente e perder de vista o sentido do prazer e quais são suas consequências. Então aqui a própria prova já te dá uma dica para você desenvolver o seu texto, com base em tudo que os textos base têm em comum, E pegando a questão do direito, essa palavra que eles colocaram aqui, porque o descanso e o lazer são direitos previstos como fundamentais na nossa Constituição. E aqui o próprio enunciado explica o que é a palavra lúdico, Caso alguém não soubesse, já está aqui entre parênteses, é aquilo que tem caráter de divertimento. Então aqui tem várias coisas que você pode utilizar sem copiar, obviamente. Com base na leitura dos textos, escreva um texto dissertativo argumentativo com clareza e argumentação pertinente, em prosa de no mínimo 15 linhas acerca do tema, a importância do brincar e do divertir-se para o pleno desenvolvimento humano. Veja que aqui, mais uma vez, está se abrangendo o ser humano por completo, não somente a criança, A infância como uma fase do desenvolvimento humano, porque muitas pessoas se prenderam muito à questão da infância, não que esteja errado, mas se você falou só sobre isso, sim, você tangenciou o tema. As instruções. Dê um título à sua redação. Então, foi colocada essa instrução novamente, em alguns anos não vem, mas se veio neste ano, você deveria ter colocado o título. Não é um critério para zerar a redação, mas pode contar pontos, vai contar pontos.
Utilize a norma padrão da língua, nós já conhecemos, né? Já trabalhamos em outro vídeo. Não copie trechos dos textos base. Faltou aqui um S, né? Então, você não deve copiar trechos, mas não significa que você não possa referi-los. Você pode usar informações desde que indicadas adequadamente, como nós vamos fazer na nossa redação. Escreva de modo legível e na folha apropriada para a redação. Tá? Nós temos vídeos que eu vou colocar aqui no card em que nós trabalhamos mais detalhadamente essas instruções. Então, eu coloquei como título: Trabalhar é preciso, divertir-se também. Vive-se em um mundo altamente competitivo, no qual a produtividade é requerida a todo custo, sem a devida atenção a direitos fundamentais, como o descanso e o lazer. No entanto, as pessoas mais bem-sucedidas têm sido aquelas que conseguem conciliar trabalho duro e momentos de relaxamento. Como então alcançar esse equilíbrio? Nessa introdução, eu busquei começar com uma afirmação geral que situa o problema, né? Que mostra que, apesar de o descanso e o lazer serem direitos fundamentais, o nosso mundo é tão competitivo, né? Busca tanto a produtividade que a gente acaba não dando atenção a eles. Somente algumas pessoas, né, têm conseguido. No parágrafo de desenvolvimento 1, eu escrevi: em primeiro lugar, há que se considerar que esse processo começa na infância, pois, segundo psicólogos como Jean Piaget, a criança vai desenvolvendo sentidos e relações com o mundo por meio da brincadeira, e é por isso que a ludicidade é cada vez mais valorizada nas escolas. Há uma inutilidade positiva, que vem perdendo espaço entre crianças e adultos devido às pressões do sistema capitalista. Eu iniciei a argumentação com a expressão em primeiro lugar, para mostrar que é o primeiro argumento que eu vou colocar, e puxei a autoridade do psicólogo Jean Piaget, né, bem conhecido por estudar o desenvolvimento da criança, e utilizei palavras que foram colocadas nos textos de apoio como lúdico, só que aí eu desenvolvi a palavra com o sufixo, né? Coloquei ludicidade. Isso é uma coisa que você pode fazer. A sua capacidade de paráfrase é que vai determinar o seu uso dos textos de apoio, como no caso da Márcia Tiburi, né? Eu coloquei, como disse a filósofa Márcia, né? Todas essas duas informações não estavam na prova, que ela é filósofa e que o primeiro nome é Márcia. Então, demonstra que você tem leitura quando você coloca isso. E aí, eu parafraseio o que ela disse no texto, faço um resumo, né? E quando eu utilizo alguma palavra que é muito própria da autora, alguma formulação que é muito particular, né, que eu não falaria por mim mesma, eu utilizo as aspas. Inutilidade positiva. Veja que nem mesmo aqui eu estou copiando o texto base, porque lá essas palavras não estão uma do lado da outra, mas se depreende da leitura que positiva é o atributo da inutilidade, tá certo? Então eu dou continuidade com a palavra assim, e digo: a necessidade do divertimento permanece ao longo dos anos, ainda que em proporções distintas. Em cada fase da vida, o cérebro precisa de substâncias como a serotonina e a endorfina, produzidas em situações prazerosas, práticas de esportes, atividades culturais e até mesmo num abraço, para o seu bom funcionamento. Disfunções na produção dessas substâncias estão relacionadas ao aumento da depressão e do mal de Alzheimer, dentre outras doenças evitáveis pela mudança de hábitos. Então, aqui eu vou fazendo uma transição na minha argumentação do período da infância para as demais fases da vida, situando sempre o sujeito das minhas orações como o tema que está sendo trabalhado. Isso é muito importante, né? Não que todas as suas frases tenham que ter como sujeito aquilo que você está falando, mas pelo menos a inicial, né, como eu coloquei, a necessidade do divertimento, para que não se fuja do tema de que se está falando, tá? Então aqui eu coloquei algumas informações de outras áreas também para enriquecer o texto, né, da química, da biologia, sem necessariamente citar pesquisas, né? São coisas que já são de conhecimento comum. Nesse sentido,
tem-se observado um aumento das políticas públicas voltadas à cultura, ao esporte e ao lazer para todas as idades, como a construção de parques e academias, com impacto positivo na saúde da população. Na iniciativa privada, é bem conhecido o exemplo da companhia Google, com suas salas de jogos e de soneca, que tem aumentado o engajamento dos funcionários e alavancado os resultados. Nesse parágrafo, eu dou continuidade à ideia por meio da expressão nesse sentido e insiro exemplos, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, de como isso pode ser inserido no nosso cotidiano, na nossa realidade. Eu concluo então dizendo que medidas como essas demonstram que a justa proporção entre lazer e labor depende de uma gestão de pessoas consciente, seja em organizações públicas ou privadas, com vistas à manutenção do bem-estar coletivo. Eu fiz uma conclusão bem curta devido ao número de linhas, que até fica 29 na folha da UEMA, por causa das linhas do título. Mas nessa conclusão sucinta eu fiz um apanhado de tudo o que foi falado anteriormente e situei a minha opinião de que essas medidas poderiam proporcionar um bem-estar coletivo. Então, na avaliação final, nós temos que o atendimento ao tema proposto, acredito que foi alcançado, Nós abordamos o tema do brincar e do divertir-se no pleno desenvolvimento humano, 2 pontos. A coesão das partes do texto também foi obtida por meio daquelas expressões iniciais, e por meio de várias referências internas entre um parágrafo e outro. A coerência dos argumentos também acredito que foi atingida, são argumentos coerentes, fundamentados, Os exemplos são justificados, disse de onde foram tirados, então são coerentes, mais 2 pontos. Atendimento ao tipo de texto proposto. Foi construído um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão. E o domínio do padrão culto escrito da língua, 2 pontos também. Acredito que não há erros a serem corrigidos. Então, a nota da redação seria 10, Talvez, dependendo da subjetividade de algum corretor, pudesse diminuir um pouquinho, não sei, mas eu acredito, de acordo com meus conhecimentos, que isso é o exigido pela UEMA, tá certo? Então, muito obrigada por assistir até o final e escreva a redação sem receio.